Olá! Você já ouviu falar em síndrome de Rett, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, diabetes gestacional? Tudo isso se enquadra como gestação de alto risco. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje neste vídeo. Aqui nós vamos ajudar vocês a identificar o que é uma gestação de alto risco, quais as diferenças desta para uma gestação de risco habitual e como cuidar. Mas antes, para você que é novo aqui no canal, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu like. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal do Amanhecer. Eu sou a Raíssa, sou psicóloga e sou uma das fundadoras do grupo de apoio materno Amanhecer. Bom, então vamos falar de gestação de alto risco. Mas antes, eu quero fazer a ressalva de que toda gestação traz riscos para as mulheres. O que faz ela se tornar uma gestação de alto risco são as pequenas alterações que podem vir a aparecer nos exames de pré-natal. Ou seja, a menor alteração no exame de pré-natal já faz com que uma gestação seja classificada de alto risco. E com isso, o que a gente entende? Que é muito importante fazer os exames de pré-natal dentro dos intervalos e dos pedidos da gestação, das consultas médicas. Por que é tão importante? Porque são nesses exames que são identificadas essas pequenas alterações que podem dizer se essa gestação é de alto risco ou não. Mas fica tranquila, mesmo a sua gestação sendo classificada de alto risco, ela pode e deve ser tranquila e bem-sucedida se bem acompanhada pela equipe de pré-natal. É muito importante que você tenha com você uma equipe de sua confiança que vai te fornecer informação adequada e acolhimento no momento do diagnóstico, para poder te explicar o que significa dentro do seu quadro clínico essa gestação de alto risco. Bom, então a gente pode pensar que se é nos exames de pré-natal que são identificados os riscos de uma gestação, é muito importante que se faça um acompanhamento adequado de pré-natal, pois quando isso não ocorre, a gente tem um risco aumentado, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas afinal de contas, o que é gestação de alto risco? De acordo com o Ministério da Saúde, a gestação de alto risco é aquela em que há um risco aumentado para a mãe e para o bebê deles serem atingidos por uma intercorrência que é a média da população considerada. Simplificando, é quando há uma maior probabilidade da ocorrência de um parto prematuro, de um problema de saúde para a mãe e para o bebê e que requerem atenção especial. É importante lembrar que parte dessas doenças são identificadas nos exames na segunda metade da gestação. Por exemplo, o exame de curva glicêmica, que é realizado entre a 25ª semana e a 28ª semana de gestação, identifica se a mulher tem diabetes gestacional ou não. Existem diversas síndromes que se enquadram como gestação de alto risco, que são, por exemplo, as síndromes hipertensivas, problemas com a tireoide, infecções de urina recorrente e até gestações múltiplas. Hoje, a gente vai se ater aqui nas síndromes hipertensivas, que se dividem em hipertensão crônica, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de Rett. Vou fazer aqui um parênteses para tentar explicar um pouquinho, bem brevemente mesmo, o que leva à alteração da pressão na gestação. Então, quando o feto é implantado na parede do útero da mulher, começa a se formar lá também um órgão chamado placenta. A placenta é o principal órgão responsável por passar comida, água e oxigênio para o bebê. O que acontece? Quando essa placenta não está bem implantada ou ela tem um problema de formação, o coração da gestante passa a trabalhar mais para conseguir mandar as quantidades adequadas de comida, água e oxigênio para o bebê. E isso acaba ocasionando um aumento da pressão arterial. Bom, quando o aumento da pressão arterial leva a uma alteração no fluxo renal, fazendo com que a excreção de urina da mulher tenha um aumento de proteínas, isso se caracteriza um quadro de pré-eclâmpsia. O quadro de pré-eclâmpsia pode ser acompanhado de sintomas como cefaleia, distúrbios visuais, dor abdominal, entre outros. Quando a alteração da pressão arterial também acaba levando a uma alteração no fluxo sanguíneo no cérebro, podendo causar crises convulsivas, nós temos um caso de eclâmpsia, que precisa ser acompanhado de perto e medicado para que essas crises convulsivas não ocorram.
Quando o aumento da pressão arterial leva a um aumento da produção de enzimas hepáticas, junto com uma diminuição de plaquetas, nós temos um quadro de síndrome de HELP. Quando o aumento da pressão arterial não é acompanhada dessas outras alterações e acontece ou antes da gestação ou antes da 20ª semana de gestação, ou mesmo que tenha acontecido pela primeira vez durante a gestação, mas se mantém até 12 semanas após o nascimento do bebê, nós temos um quadro de hipertensão crônica. Todos esses casos precisam de acompanhamento adequado e não são indicativos absolutos de cesariana, ou seja, precisam ser avaliados no caso a caso, mas em geral é mais aconselhável que seja realizado o parto vaginal. Para ser caracterizado como uma síndrome hipertensiva, ou seja, de aumento de pressão, é preciso que esse aumento de pressão seja identificado em pelo menos 2 medições. Uma vez que há essa percepção da alteração na pressão arterial, é recomendável que essa medição seja feita novamente entre 1 a 3 dias. O aumento da pressão arterial geralmente é caracterizado por uma pressão de medição 14/9, mais de 2 vezes, lembrando. Existem alguns sinais de alerta que precisamos prestar atenção durante a gestação para ver se essa mulher está em risco dessa alteração arterial acontecer, como, por exemplo, o rápido ganho de peso ou edemas na face, além de outros sintomas. Existem fatores que são considerados fatores de risco para pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELP, como, por exemplo, histórico familiar, diagnóstico de obesidade, diabetes ou hipertensão crônica, podem levar ao desenvolvimento desses quadros. Além disso, é importante ressaltar que síndromes hipertensivas são mais comuns em mulheres negras. Fazer o acompanhamento adequado de pré-natal e o rastreamento adequado é muito importante, mas vale lembrar que ser tratada como alto risco quando a sua gestação é de risco habitual não previne nada e, na verdade, faz com que as mulheres que precisem desses recursos tenham mais dificuldade de ter acesso a um diagnóstico adequado. Por isso que é tão importante essa avaliação de risco ser feita a todo momento na gestação e de maneira adequada, porque fazer exames a mais, acompanhar como se fosse uma gestação de alto risco, não vai mudar o seu quadro. O que previne é estar atentos aos sinais e aos fatores de risco. Bom, por hoje era isso que a gente tinha preparado. Você tem alguma síndrome que você gostaria de saber e que não foi falado aqui? Você ficou com alguma dúvida? Escreve pra gente no comentário o que vocês gostariam de saber num próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!